Nas próximas 2 semanas, eu e Jussara também estaremos aí desfrutando de 2 semanas de férias, em que nós vamos aproveitar para estar com a nossa filha Laura, lá em Vancouver. É uma viagem que já era para ter feito em maio de 2020. A gente tinha planejado, porque Laura faz aniversário no início de maio. Então, nós deixamos tudo planejado, estava tudo certo. Aí veio a pandemia, não pudemos ir. E agora que a gente recolocou aí a viagem, estamos viajando amanhã pela manhã e voltamos no dia 9 de maio. Embarcamos de volta no dia 9 de maio. Peço a vocês que nos acompanhem em oração. Viu? Olha, eu quero ler hoje o 2º livro de Crônicas. Como eu disse para vocês, durante esse ano de 2022, nós estamos refletindo sobre a igreja como corpo vivo de Cristo. E nessa reflexão sobre igreja, um dos conceitos que a gente tem trabalhado, que a gente tem visto, tem se aprofundado nele, é justamente o conceito de igreja. Igreja, como Martinho Lutero gostava de chamar, communium sanctorum, a comunhão dos santos. E eu particularmente gosto muito também dessa expressão. Igreja, para Lutero, não era o clero, não era a hierarquia eclesiástica, não era a estrutura em si, não eram as propriedades que a igreja tinha na Idade Média, não era aquele poder que a igreja exercia. A igreja chegou ao ponto de coroar um rei. O Papa, no ano 800, coroou o rei Carlos Magno, na França. E para Lutero, a igreja não era nada disso. A igreja era a comunhão dos redimidos, a comunhão dos que foram salvos por Cristo, e que ele chamava aqueles que são os santos, no sentido de que eles receberam essa redenção e pertencem agora ao Senhor, então eles exercem essa comunhão. Ele disse, o que faz o coração da igreja, então, é a comunhão. Se a gente lembrar do que Cristo disse aos seus discípulos, quando ele disse, olha, amem como eu amei, porque aí vão ver que vocês são meus discípulos. E como ele só condicionou a isso, é a única condição que ele coloca de maneira muito clara, como também vai fazer na sua oração sacerdotal em João 17, que eles sejam um, para que o mundo reconheça que tu me enviaste. Olha só. Então Jesus condiciona a esse espírito de comunhão o nosso maior testemunho. Na comunhão dos santos é que a gente testemunha que somos discípulos de Jesus. E na busca da unidade, dessa comunhão que nos faz sentir um só corpo, é que as pessoas reconhecem que Jesus veio. Então, quando Lutero pensava em tudo isso, ele dizia, não, a igreja é essencialmente a comunhão dos santos. Quanto mais comunhão, mais testemunho, quanto mais amor, mais proclamação, quanto mais misericórdia mútua, mais evidente fica que Cristo veio. Então, a igreja é esse corpo. E quando a gente pensa na igreja, nesse conceito de corpo que comunga, dessa paróquia, que é outra expressão que eu particularmente gosto muito, não é muito do uso da área protestante, mas para mim é uma das expressões que mais caracteriza a igreja. Paróquia, que vem lá do que Pedro diz na sua primeira carta, comunidade de peregrinos, aqueles que sabem que estão transitando e estão juntos transitando. É uma paróquia, são os paróicos, é a paroiquia. No grego significa isso, uma comunidade que peregrina junto. Então eu gosto muito também dessa expressão, porque mostra essa dinamicidade da igreja, o fato de que as nossas raízes não estão para baixo, estão para cima, e a gente vai caminhando juntos na peregrinação. Mas há um outro conceito com o qual a gente confunde igreja, que é o conceito de templo. Nós já dissemos alguma coisa sobre isso, mas hoje eu queria fazer uma reflexão muito voltada para esse aspecto de como a ideia de templo
muda no vocabulário do Evangelho e como nós precisamos nos ater mais para isso, para esse sentido de templo que o Evangelho nos dá agora, que o Novo Testamento nos ensina. Para isso, nós vamos a uma oração muito famosa do Antigo Testamento, que foi a oração de Salomão, quando inaugurou aquele que se tornou a referência absoluta da devoção judaica, que foi o Templo de Jerusalém, onde os sacrifícios eram feitos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, onde os sacerdotes serviam, recebendo os sacrifícios, recebendo os que sacrificavam, orientando aqueles que vinham adorar. Então, o templo de Salomão, construído por Salomão, inaugurado por Salomão, quando essa oração foi feita, se transforma nessa referência absoluta da presença de Deus junto ao povo. E nessa oração, que aparece no capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, quando a gente chega no verso 18, entre o verso 18 e o verso 20 do capítulo 6 de segundo livro de Crônicas, Salomão diz assim, mas, e ele faz uma pergunta, mas será possível que Deus habite na terra com os homens? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Essa oração de Salomão se tornou paradigmática, muito especialmente nesse momento, porque era a inauguração do Templo de Salomão, o templo que Davi quis construir. O sonho de Davi era isso. O reinado de Davi foi tão significativo na história de Israel, porque até Davi, o que você tinha era aquela série de clãs, de tribos, juntas, mas ao mesmo tempo separadas, com muitas fronteiras entre si, não só fronteiras físicas, até porque elas se estabeleceram uma ao lado da outra ao longo de Canaã, mas fronteiras de distinção mesmo, e até de certa competição, de certa animosidade, de certa concorrência, cada um vinha de um filho de Jacó. Então eram clãs que tinham a mesma origem, mas que ali estavam separados, e o mais significativo no reinado de Davi é que ele junta esses clãs e forma um povo. E depois, com várias guerras que ele comandou, vai conquistando mais ainda de Canaã e conquista Jerusalém, que era a terra dos jebuseus. E dessa cidade de Jerusalém, ele resolve fazer um centro, uma capital, onde a história desses clãs que estavam sendo reunidos ia ter como referência um templo, que entraria no lugar do tabernáculo que acompanhou todo o povo ao longo do deserto e que agora estava ali provisoriamente instalado com a arca do concerto. E o grande sonho de Davi era construir esse templo para nele colocar a arca. E esses clãs, essas tribos que ele estava transformando numa nação solidificada e unificada, estaria em volta desse símbolo da capital, Jerusalém, e do templo que seria ali construído. Mas Davi nunca conseguiu. Ele conseguiu o terreno que foi doado para que o templo fosse construído. Ele tinha tudo planejado, mas
Deus não permite, e justamente o que Deus vai dizer para ele é o seguinte: olha, você foi muito guerreiro, você foi muito bélico, você pegou muito em arma, você derramou muito sangue, você matou muita gente, não fica bem você construir o templo. Você pegou muito em arma, não fica bom você construir o templo. Mas o seu filho que não vai ser guerreiro, que vai ser um pacificador, que vai espalhar o nome de Israel, que vai ser caracterizado pela sabedoria. Esse filho que vai trocar as armas pela influência do saber, esse vai construir o meu templo. E o guerreiro, o bélico, o matador, o vencedor de guerras, o destruidor de inimigos, não foi a ele permitido construir o templo, porque o templo ia ser símbolo de outra coisa totalmente diferente de tudo isso. Então quem constrói é Salomão. E Salomão, que já pegou o reinado num desenvolvimento grande, dá ainda um desenvolvimento maior, foi o período de glória do reino de Israel. Davi foi tão importante que a vinda do Messias seria chamado como reinado davídico. O reinado de Davi estava sendo considerado quase símbolo do reinado messiânico, por causa desse trabalho todo que Davi fez de reunificação do povo. Mas Salomão deu a glória ao reino. Transformou o reino de Israel em conhecido no mundo todo, ele respeitado por todos os soberanos, visitado por vários soberanos, como a rainha de Sabá, por exemplo, foi visitá-lo para conhecê-lo. E ele constrói um templo majestoso, grandioso, e inaugura com essa oração. Esse templo não vai ter uma história longa. Ele vai ser destruído, arrasado na invasão de Nabucodonosor. Porque as coisas, mesmo que nós as julguemos muito majestosas e muito permanentes, elas não são tão permanentes como nós imaginamos. E o templo que parecia algo tão permanente, tão majestoso, virou poeira, virou pó, porque não é também o mais importante para Deus. Quando o templo perde a sua função, que era servir só de Deus e símbolo da comunhão do povo, quando o povo perde a sua fé, quando o povo se enfraquece, o templo se esvazia desse sentido, não fazia mais sentido nenhum para Deus. Então, quando os caldeus invadem Jerusalém, o templo é totalmente destruído, vira pó. Depois vai ter uma primeira reconstrução, na época, um pouquinho antes da época dos Macabeus, que é um livro que não temos no nosso Antigo Testamento, mas a Bíblia Católica tem no Antigo Testamento deles, que conta justamente esse período da família dos Macabeus defendendo a honra dos judeus, com esse templo que foi construído, reconstruído, numa primeira reconstrução, depois da época de Esdras e Neemias, na volta do cativeiro babilônico. Mas depois esse templo, que era o templo que resistiu até Herodes, e para o qual Herodes vai fazer uma segunda reconstrução, e vai fazer um átrio 3 vezes maior do que o espaço original do templo, e esse templo é o que Jesus encontra no seu ministério, esse também vai ser destruído. E aí para sempre. Foi o que aconteceu no ano 70 com a invasão dos romanos, e o que sobrou está lá, que os judeus chamam hoje de Muro das Lamentações. Então hoje não há mais templo nenhum. Hoje o templo de Jerusalém não existe mais, apesar de toda a glória que ele já teve. Mas eu queria voltar, depois desse fundo histórico, só para a gente sentir o que é que significava aqui para Salomão, o que é que significava para o povo judeu. Voltar aqui a algumas ideias que a gente tira dessa oração de Salomão. Ele está inaugurando o templo, e aqui a primeira coisa que a gente vê é que ele está inaugurando o templo, mas tem uma consciência muito grande de que o
o templo não vai conter a presença de Deus. E que Deus será sempre aquele para além de tudo. Então ele diz no início da sua oração, olha, eu sei que Deus não fica totalmente dentro de um prédio como esse que estamos construindo. Aliás, ele diz, não fica de um prédio como esse que estamos construindo. Aliás, ele diz, não fica nem dentro dos céus e da terra todo. Porque o nosso Deus é um Deus que sempre está para além das suas representações. E o Templo de Jerusalém era uma representação, era um símbolo. Símbolo da presença de Deus, símbolo da comunhão do povo com Deus, mas só isso. Deus não estava lá dentro de forma absoluta, completa, plena. E Salomão sabia disso. Então a oração dele, ele começa dizendo, olha, a gente sabe que um templo, por mais majestoso que seja, grande que seja, espaçoso que seja, bem arquitetado que seja, ele não contém a presença de Deus. Isso a gente vai ver sendo repetido depois no livro de Atos, quando lá se diz, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa consciência é importantíssima. Então, quando nós, igreja, olhamos para um templo, a nossa consciência primeira tem que ser essa. Ele é um símbolo da nossa comunhão com Deus, um lugar onde a igreja se reúne, um espaço físico, onde a igreja está, mas não é o lugar sagrado, no lugar de que Deus está só ali. Não é um lugar sagrado no sentido de que é só ali que encontramos Deus, como Daniel, por exemplo. Daniel, em Babilônia, abria as janelas voltado para Jerusalém, para orar voltado para Jerusalém, porque acreditavam que Deus não estava na Babilônia, estava só lá, onde o templo tinha sido construído. Então esse erro a gente não pode cometer. Quando nós, igreja, temos nosso templo, usamos nosso templo, nós devemos ter consciência de que estamos num templo, mas o Deus que adoramos, o Deus que honramos, o Deus que servimos, está sempre para além do templo, do quarteirão, da cidade, do país, do continente, do mundo, das estrelas, dos sóis, das galáxias. Por onde você for, no que você pensar, Deus está sempre para além, incontido, iningavetável, inquadrável. Não é enquadrável, mas inquadrável. Inimoldurado. Vai anotando aí. Estou tudo inventando agora. Tudo neologismo. Mas vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Não tem como engavetar Deus, não tem como emoldurar Deus, não tem como templificar Deus. Então Salomão tinha essa consciência. Essa humildade de reconhecer, olha, Deus não se reduz ao domingo, no caso deles ao sábado. Deus não se reduz ao templo, no caso deles ao templo de Jerusalém. Deus não se reduz a uma cidade santa, Deus não se reduz a um lugar sagrado, a uma data santa, a uma comemoração sagrada, a uma festa sagrada, a um credo, a uma confissão religiosa, a uma teologia. Nós temos um Deus que está para além sempre. Ele está tão para além, que quando morreu e o sepultaram, ele ressuscitou ao terceiro dia e sempre para além. Então essa é a primeira consciência que a gente precisa ter. O nosso Deus, o nosso Senhor, aquele a quem seguimos, está sempre rompendo as fronteiras, sempre para além. E humildemente a gente precisa reconhecer isso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, agora, fazendo uma transição para o Evangelho, a gente começa a entender como é que a ideia de templo ali, que já tinha isso,
Salomão já expressa essa consciência, mas como é que a ideia de templo ali transita para uma nova concepção de templo? E agora no Evangelho, muito especialmente no Evangelho de João, nós encontramos duas palavras de Cristo que são importantíssimas. Uma no capítulo 2, outra no capítulo 4. No capítulo 2 de João, e João já começa o seu evangelho com esse episódio, que nos outros três, Mateus, Marcos e Lucas, está no finalzinho, lá já na última semana dele, mas em João já abre o evangelho dele no capítulo 2, falando da expulsão dos vendilhões do templo. E aí depois de fazer aquele ato tão irado de Cristo contra o que tinha se transformado o símbolo, contra o que é que Jesus estava indo. Eu já expliquei isso aqui, mas vou explicar de novo para quem não ouviu. Na época da Páscoa, por exemplo, as pessoas vinham trazer os seus animais para serem sacrificados. A época da Páscoa era a época em que vinha gente de toda Israel. Inclusive, Jesus foi 3 vezes à Páscoa, nos 3 anos do seu ministério, ele foi a Jerusalém, vindo da Galileia. Então vinham pessoas de todos os lugares. Como elas não podiam trazer os animais para sacrificar, o que os sacerdotes fizeram? Os sacerdotes vendiam os animais naquele átrio do templo que Herodes havia construído e cobravam 3, 4 vezes mais do que custariam. Cobravam 3, 4 vezes mais do que custariam. Então aqueles mais necessitados, mais pobres, que vinham de fora de Jerusalém, que não podiam trazer os seus animais na viagem, e precisavam comprá-lo lá, num conluio com o Sinédrio, num conluio com os mestres da lei, com os fariseus, inventaram lá que nenhum animal podia ser oferecido em sacrifício, a não ser o comprado no templo. Então você só podia comprar um animal do templo, pagando aquele absurdo que se cobrava dos animais no templo, senão não podia fazer o sacrifício. E foi isso aí que Jesus Cristo mostrou a sua insatisfação. Eles tinham matado toda a simbologia. Aqueles sacrifícios que tinham que ser feitos mais de coração, com arrependimento, com contrição, porque não era o sacrifício em si, era o sentimento, perdia o valor. E dando lucros absurdos para as pessoas que organizaram esse tipo de venda. Quando Jesus entra ali, ele não entra dentro do templo, ele vai no átrio. Porque o átrio era cheio, era uma feira imensa. Com todos eles pagando percentagens aos sacerdotes. Então, quando Jesus entra ali no átrio, ele vai derrubando aquelas barracas e vai dizendo: o que é isso? Vocês transformaram a minha casa de oração numa oportunidade de exploração. É isso que Jesus faz. Mas o mais importante é o que ele diz depois. Quando ele diz para os fariseus, para os mestres da lei que estavam revoltados com o que ele havia feito. Ele tinha acabado de chegar em Jerusalém, né? Foi a última viagem dele para Jerusalém. Ele já entrou em Jerusalém criando problema com os mestres da lei e fariseus. O que mais os revoltava naquilo que ele tinha feito. Jesus respondeu a eles dizendo: olha, derrubem esse templo e eu reergo em 3 dias. E aí a gente vê isso que eu quero mostrar para vocês. O conceito que Jesus estava impondo a templo agora já não tinha mais a ver com aquele templo de pedra, de tijolo. Tinha a ver com ele. Quando ele diz: se vocês derrubarem esse templo, eu vou reedificá-lo em 3 dias, eles não entenderam nada. O que é isso? Levou-se 40 anos para levantar esse templo. Como é que você levanta o templo em 3 dias? E aí João diz lá, mas ele não falava do templo, ele falava de si mesmo. E um pouco depois, no capítulo 4, na conversa com a mulher de Samaria, que estava tirando água do poço, que era uma samaritana, e vinha de Samaria, onde adoravam no Monte Gilgal.
E havia uma competição, qual era o monte mais santo? O Monte Gilgal dos samaritanos ou o Monte Sião dos judeus? Tinha uma competição nesse negócio, era uma espécie de Corinthians e Palmeiras, Flamengo e... Vasco nem vale mais. Flamengo e Fluminense, uma espécie de Flamengo e Fluminense da adoração. Não é? Qual era o monte mais santo? Os judeus dizendo Sião, onde está o templo, é o monte mais santo. E os samaritanos dizendo não, o Monte Gilgal. E aí, o que é que vai acontecer? Jesus Cristo responde, olha, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nenhum, nem outro. Porque não é o lugar, é o coração. Então, além de ter se referido a ele mesmo como o novo templo, eu sou o novo templo de vocês, é em mim que vocês vão habitar. É em mim que vocês vão habitar. É em mim que vocês vão habitar agora. Ao mesmo tempo, Jesus está deixando muito claro que não é o lugar, não é o local, não é o templo, mas é o coração quebrantado, o coração contrito. Então, de um conceito que mesmo ali, onde havia certa consciência de que Deus transcendia aquele lugar, mas se fixou muito no lugar sagrado da presença de Deus, a gente transita agora para Jesus Cristo dizendo, agora muda. Não há mais um lugar sagrado apenas onde Deus está. Eu sou o lugar sagrado. E não é o templo de tijolo habitado por vocês que vai fazer de vocês povo de Deus. É habitarem em mim. Porque esse templo aqui, se destruírem, eu reergo em 3 dias, como reergueu. É em mim que vocês habitam. E mais, o culto que vocês prestam não pode estar preso só às formalidades, mas ele tem devido o coração do espírito quebrantado. Não importa o monte. Não importa o monte. O que importa é que o coração esteja voltado para Deus. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa, eu quero fazer ainda um terceiro movimento. Então, saindo de Salomão, onde você encontra uma ideia mais fixa, mais concreta, reduzindo ao templo em si, como edifício, a única possibilidade de culto, de presença de Deus, e vem agora para um novo conceito de Jesus, dizendo, é em mim que vocês habitam, e o culto de vocês não importa o lugar em que vocês estejam, o coração de vocês é o altar, coração quebrantado, em espírito e em verdade, vocês vão adorá-lo, não importa onde vocês estejam. E então, finalmente, a gente chega a um terceiro conceito, que aí amarra esse percurso todo, que é o conceito de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3 e capítulo 6. Quando Paulo diz para eles assim, olha, vocês não se esqueçam que vocês é que são o templo do Espírito. O Espírito habita em vocês. Então ele diz, muito cuidado com o que vocês fazem com seus corpos. Paulo estava dizendo isso a um público na igreja de Corinto que não tinha esse cuidado. E que muitas vezes submetia o próprio corpo a costumes, a hábitos que indignificavam aquele que era o templo do Espírito. Então Paulo diz, olha, não é mais o templo de Jerusalém. Aliás, Paulo quando chega a época de Paulo abre isso de uma forma impressionante. Eu estou preparando para quando eu voltar de férias, uma série comparando Pedro e Paulo, 2 formas de cristianismo bem distintas. Mas Paulo tem esse aspecto de abrir de forma assim, muito concreta, e dizer, olha, gentil não precisa guardar sábado, não precisa se circuncidar, não precisa fazer as festas judaicas, eles não são judeus. Vivam o cristianismo dentro da cultura de vocês.
Vocês não precisam adotar formalidades judaicas. Isso quer dizer que não precisam do templo de Jerusalém também. Vocês são seus próprios templos. Então Paulo, que cria nisso e que defendia isso com muita ênfase, ele diz aqui para os coríntios: vocês creem que o Espírito foi derramado? Vocês creem que o Espírito habita em nós? Então vocês têm que crer também que precisam viver com o corpo de vocês sendo digno do Espírito que tem. E a gente não está se referindo só àquelas questões mais óbvias. Existem as questões mais óbvias. Paulo, por exemplo, está falando de prostituição, de defraudação, de promiscuidade sexual. Mas a gente vai para as coisas menos óbvias, para as quais a gente usa o corpo, para ofender uma pessoa, para magoar alguém, para dizer uma coisa que machuca alguém, para desprezar alguém, para ferir alguém, para atrapalhar alguém, para prejudicar alguém, para defraudar alguém. Essas coisas menos óbvias, porque as mais óbvias, a gente está sempre atento. A gente está sempre cuidando da vida sexual das pessoas. Mas as menos óbvias, eu minto com o meu corpo, eu desonro meu pai e minha mãe com o meu corpo, eu uso o nome de Deus para as coisas mais absurdas, falo em nome de Deus as coisas mais absurdas, é uso impróprio do corpo. O meu corpo é usado para enganar alguém, para iludir alguém, para manipular alguém. É uso indevido do templo do Espírito. Que gestos meu corpo anda fazendo? Que gestos o templo do Espírito anda fazendo? É disso que Paulo está dizendo, ou está falando sobre isso. O templo de Jerusalém, mesmo que o templo de Jerusalém fosse a única alternativa da presença de Deus, não serviria para mais nada hoje, porque ele não existe mais. Hoje, qual é a nossa situação? Hoje é o seguinte: estamos em Cristo, Ele é o grande templo de Deus, onde nós nos abrigamos. Estamos nele. E porque estamos nele, Ele é o Filho, nós somos filhos. Ele é o Redentor, nós somos redimidos. Ele é o Salvador, nós somos salvos. Ele é o eleito, nós somos eleitos. Ele é o predestinado, nós estamos predestinados. Tudo porque estamos nele. O templo que foi destruído e que Ele reergueu em 3 dias. Estamos nele. E quando estamos nele, o Espírito de Deus está em nós. Então nós nos transformamos nos templos do Senhor. A partir de agora, a Igreja Batista Barão da Taquara, número 32, no seu templo, no seu edifício de educação religiosa, nas suas salas alternativas, no seu salão de festa, no seu estacionamento, na sua quadra, é o espaço físico onde os templos do Espírito de Deus, que pertencem à igreja de Barão da Taquara, se reúnem para comungar, para adorar, para servir, para trabalhar para a obra do Senhor, para cultuá-lo, para servir a comunidade, ou seja lá o que for. Não é o lugar sagrado, porque você e eu é que somos os lugares sagrados de Deus. O Espírito Santo não habita um templo, não habita um prédio de tijolo, ele habita corpos, ele habita pessoas. Esse templo só é sagrado porque você está aqui. Só é sagrado porque você, que tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, se reúne com irmãs e irmãos que têm o Espírito Santo habitando neles, e porque todos estamos habitando em Cristo, nos reunimos neste templo,
neste edifício, para adorar juntos, aí Deus está presente. Ele não está nesse piano, como eu já falei algumas vezes, mas está no pianista que toca. Ele não está nesses bancos, mas ele está nas pessoas que se assentam nele. Ele não está no pão, nem no cálice, mas está nas pessoas que compartilham o pão e o cálice. Ele não está nas sacolas que recolhem dízimos e ofertas, mas está naqueles que mantêm a sua fidelidade, dizimando e ofertando ao Senhor. Ele não está naquela passarela que vem da rua aqui para dentro, mas está em nós que nos tornamos em passarelas de Deus para levar outras pessoas a Cristo. Ele não está na fachada do templo, mas está em nós que somos a grande fachada, a grande vitrine de Cristo. Mas está em nós que somos a grande fachada, a grande vitrine de Cristo para mostrar Cristo ao mundo. Ele não está no livro, mas ele está naquilo que esse livro ensina e que transforma a minha vida. Essa é a grande diferença. Essa é a novidade que o Evangelho trouxe. E que às vezes a gente confunde e demora a entender e a aprender. Nós somos, irmãos, igreja, corpo vivo de Cristo. E aí, como Paulo diz, se você é luz, viva como luz. Se você é templo, viva como o templo do Senhor. Dignifique o fato de Deus, o Criador do universo, de todas as eras, da maior galáxia até o menor micróbio, esse Deus habita em nós. Vivamos dignamente, com a dignidade que alguém que carrega em si o Deus majestoso precisa viver, que cada um de nós tenha a vida digna para dignificar o Espírito Santo, majestoso e digno do Senhor. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar, vamos encerrar. Como eu disse, hoje nós não temos escola dominical, não é? Nós temos apenas o nosso culto, então nós vamos caminhar para o encerramento e vamos encerrar louvando ao Senhor agora. Enquanto estivermos cantando, faça essa reordenação dentro de você. Tem um princípio batista, muitos batistas não conhecem esse princípio, mas é um princípio batista que é o princípio da autocrítica. Diz lá esse princípio batista: toda organização cristã deve sempre se examinar para consertar o que precisa ser consertado. Esse princípio da autocrítica é indispensável. É o examine-se a si mesmo de Paulo, que não é uma coisa para ser feita só na hora da ceia, é para ser feito sempre. Eu sempre me examinar e me perguntar: eu estou sendo templo digno do Deus que habita em mim, do Deus que está comigo, para refletir o fato de eu habitar em Cristo? É isso que está acontecendo? Essa autocrítica a gente deve fazer sempre, todo dia. Que então hoje você aproveite esse momento em que estivermos cantando para reorganizar essas coisas no coração. E olha, saia daqui como o templo do Espírito de Deus, que pode abençoar muita gente. Vamos ficar em pé